Beleza, são 9 horas e 11 minutos para você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Continental e nos assistindo também pelas redes sociais. Vamos conversar um pouco agora sobre período eleitoral. Esse ano é um ano eleitoral, onde você, ouvinte da rádio, e você também internauta, poderá escolher no mês de outubro os novos vereadores e o novo prefeito e vice do município de Campos dos Goytacazes. E é importante vocês lembrarem de determinadas questões, porque elas podem definir o voto de vocês. E quando eu falo de lembrar de algumas coisas, eu estou me referindo a atitudes, gestos e condutas das pessoas que se dispuseram um dia a serem pessoas públicas. É óbvio que quando você sai da sua vida privada e escolhe também optar pela vida pública, você estará sujeito sempre a elogios e a críticas. Isso é normal e tem que ser assim, porque toda unanimidade ela é burra. Então, as próprias críticas, quando são construtivas, faz com que você também cresça enquanto pessoa, cresça enquanto profissional e até cresça de forma espiritual. Então as críticas são, quando elas são focadas de forma construtiva, elas servem justamente para isso. O que não vale são as críticas baixas, vis, que visam apenas atacar a moral, a ética e a vida pessoal das pessoas. Isso aí não é uma conduta de quem se preocupa com a coletividade, se preocupa com o povo. E o que eu queria colocar para vocês hoje é um tema de extrema importância, porque nós sabemos que anda circulando aí pelo município uma quantidade muito grande de pessoas que sonham em ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal. Lembrando a vocês que nós temos 25 cadeiras. E esse é um direito sagrado de todas essas pessoas. São 25 vagas. Quem tiver os seus nomes homologados possuem todo o direito de bater na porta da sua casa, discutir na internet, nas rádios, a sua vontade de ser um homem público e de representar a sua população. Até aí, nada demais. Tudo perfeito. O problema é que muito dessas pessoas, às vezes por desconhecimento do cargo que vai ocupar, não sabe absolutamente nada do que é ser um vereador, ou às vezes também por má fé, falam coisas, mentem em relação a certos assuntos para poder, quem sabe, conseguir a confiança ou o voto daquela pessoa. E para ilustrar o que eu estou falando, eu vou contar aqui em linhas gerais, porque não tenho a mesma capacidade do que ele, mas vou contar em linhas gerais uma passagem do pastor Cláudio Duarte, que retrata muito bem o que vem acontecendo no município de Campos dos Goytacazes com alguns pré-candidatos a vereador. Não são todos, né? A gente não deve colocar todo mundo no mesmo balaio, mas tem grande parte. Mas muito, mais da metade. E o pastor Cláudio Duarte contou uma seguinte história, que eu peço a atenção de vocês. Um determinado vereador, né, faleceu e chegou na porta de entrada do céu e encontrou com o anjo, aquele anjo que é o recepcionista, né, aquele que faz as honras da casa. E o anjo olhou para o vereador, deu as boas-vindas a ele. Bem-vindo, vereador, é um prazer em tê-lo aqui. Aí o vereador também um pouco tenso, cabisbaixo, né? Sim, muito obrigado. E eu queria saber o que eu tenho que fazer para continuar aqui. E aí o anjo chegou para ele e falou assim: ó, vereador, o senhor é acostumado com leis, acostumado a trabalhar lá na sua Câmara e sabe que nem sempre a gente faz o que a gente quer. E aqui no céu também não é diferente. O senhor aqui vai ter que cumprir alguns protocolos antes de efetivamente ocupar algum espaço aqui.
Vereador, muito obediente, a maioria não é, né? Mas ele muito obediente, chegou e falou: tá bom, o que eu tenho que fazer? E aí o anjo chegou para ele e falou assim: você tem que fazer o seguinte, nós temos aqui um elevador que leva para 2 lugares. Ou leva o senhor para o céu, efetivamente, ou leva o senhor para o inferno. Só que não basta o senhor escolher para onde o senhor quer ir. O senhor vai ter o direito de passar 24 horas no inferno e depois 24 horas no céu. Depois desse estágio probatório, o senhor vai chegar para mim e vai dizer aonde o senhor quer ficar. Para quem não está entendendo, isso se chama livre-arbítrio, né? Então o anjo permitiu que o vereador escolhesse o lugar que ele quer ficar. Pois bem, o anjo entrou no elevador com o vereador e levou o vereador ao inferno. Quando o vereador abriu as portas do inferno, viu mais ou menos tudo que ele já conhecia, mas de uma forma até melhor. Muitas mulheres, muito churrasco, um gramado espetacular, tinha gente jogando bola, as meninas de biquíni, uma choupana. Na mesma hora, aquele único que tem chifre sem ter mulher, chegou até ele e falou: seja bem-vindo, vereador. E logo apresentou uma mulher muito bonita para ele. E aí deu um copinho de uísque para ele. Enfim, o vereador se sentiu em casa. E ali passou 24 horas. Após as 24 horas, o elevador desceu e o anjo novamente levou o vereador para a segunda fase do estágio dele, ou seja, passar 24 horas também no céu. E quando ele chegou no céu, viu aquela calmaria, muitas redes, muito descanso, anjos para lá, anjos para cá, oração e tal. Ficou lá as 24 horas, cumpriu. E no final chegou o momento do vereador escolher exatamente o que ele queria. E ele, muito constrangido, mas foi verdadeiro, nem todos os vereadores são verdadeiros, chegou e falou assim: anjo, muito obrigado, mas eu prefiro ficar no inferno. Aí o anjo: não é o senhor, tanto que eu falei antes para o senhor que o senhor podia escolher, tanto que dei 24 horas para o senhor escolher. Aí o vereador desceu, o anjo desceu com ele, abriu a porta e deixou ele lá no inferno. Porém, quando ele olhou o inferno, ele já não viu a mesma maravilha que ele tinha visto nas 24 horas de estágio. Não tinha mais mulher, não tinha mais uísque, não tinha mais churrasco, não tinha mais música, não tinha mais nada. Tinha sim muito fogo, muita tristeza, muita tortura. E aí o vereador ficou espantado. Ora, fiz uma opção por um lugar que eu gostei, tinha tudo que eu queria, e de repente eu volto depois e não é mais nada aquilo que eu queria. Chamou o dono do inferno e perguntou: e aí, que negócio é esse? Aquela autoridade que alguns vereadores têm, né? E aí, que negócio é esse? Cadê a situação toda? Cadê aquela festa? Cadê aquilo tudo? Aí que vem a questão. O dono do inferno chegou para ele e falou assim: meu querido vereador, aquele dia que você veio aqui e passou 24 horas com a gente estava precisando do seu voto. Estava precisando do seu voto e a gente estava em campanha eleitoral. Por isso aquele churrasco, aquela festa, aquelas mulheres, aquelas bebidas. Agora, meu amigo vereador, a campanha acabou. A campanha acabou e agora voltamos a ser o que nós somos: grandes mentirosos e ilusionários. Então o senhor, que é um vereador, que lá embaixo prometeu um monte de coisa e não cumpriu, já devia saber. Para muitos vereadores, campanha eleitoral é diferente de quando está no mandato. Então eu estou usando aí essa parábola, essa frase do pastor Cláudio Duarte para lembrar muitos pré-candidatos que estão aí pegando mentira pelos 4 cantos do município, que o povo já está acostumado com essas campanhas eleitorais de churrasquinho, campanha eleitoral de bebidinha, campanha eleitoral de uma série de tentações, mas projeto político,
falar dos problemas do município, problemas da saúde, problemas da educação, eles não querem. Eles querem continuar com o pão e o circo, para depois de eleitos, trancarem a porta dos seus gabinetes e não atenderem mais o povo. Então, lembrem-se, você que é eleitor, que tem esse ano uma das maiores responsabilidades cívicas que um cidadão pode ter. Você que vai estar com seu título de eleitor na mão, não acreditem no churrasco. Não acreditem no oba-oba. Não acreditem na festinha. Não acreditem nessas imagens que atraem o povo, mas não resolvem o problema do povo. Esses candidatos podem te dar cerveja, mas se você for no hospital não tem Ringov. Esses vereadores podem te dar carne, mas se você ficar com pressão alta não tem remédio no hospital. Esses vereadores podem te dar um doce, mas se a sua glicose aumentar não tem remédio no hospital. São esses pré-candidatos mentirosos que se aproveitam da fragilidade ou às vezes do desconhecimento do eleitor para poder se valer do seu projeto individual de poder. Então, está na hora de você, cidadão eleitor, cidadão contribuinte, valorizar mais a si próprio, valorizar mais o seu título eleitoral, valorizar mais a sua imagem e valorizar mais a sua família. Você, cidadão, é a peça principal desse projeto eleitoral. E lembrem-se, pré-candidato a vereador que se preze tem que correr o risco de perder voto. É isso mesmo, perder voto. Porque já cansamos da mesma canção. Aquela mesma historinha. Quando eu ganhar, vai acontecer isso. Se você votar em mim, vai acontecer aquilo. Se sua família estiver comigo, a coisa vai melhorar. Não é assim que se faz política de verdade. Política de verdade, você vai na casa do eleitor, senta com ele, olha nos olhos dele, fala a verdade sobre a situação do município e bota a cara para bater. Deixam te perguntar, deixam te criticar, mas você sai com a sua personalidade limpa. Esse ano é um ano das máscaras de certos pré-candidatos caírem. Eleição não é um baile de fantasia. Eleição não é uma festa pequena, é uma festa de democracia. E Campos passa a sua maior crise econômica desde a sua história. E com agravante, nós temos uma prefeita que reconheceu publicamente que o município quebrou. Tanto reconheceu que o município quebrou, que declarou estado de emergência econômica. Então, você que está me ouvindo pela rádio, me assistindo pelas redes sociais, lembrem-se, vivemos hoje um município quebrado. Vivemos hoje num município sem emprego. Vivemos hoje num município em que os empresários estão precisando cortar empregos. Vivemos num município onde pessoas estão nos hospitais precisando de remédios simples e não têm. Num município em que o IDEB e o IOEB na área de educação nos envergonha em todo o país. E essa turma que vai para a rádio fechada, que é colada com o governo, deveria botar a cabeça no travesseiro e pensar na grande maldade no desserviço que está fazendo a população, principalmente aqueles que trabalham com utilidade pública. Falar a verdade é uma obrigação das pessoas públicas. E o que você deve fazer também é dar o contraditório
para aquela pessoa. O problema é que Campos hoje está dividida. O governo, como não gosta de dar satisfação ao povo e às mídias não alinhadas, se fechou em uma ilha de comunicação. Só falam entre si. O entrevistado fala para o apresentador e o apresentador para o entrevistado. Fecharam-se ali. Do outro lado, tem programas como o nosso aqui, em que o telefone fica aberto, mas nunca recebemos a ligação de um secretário municipal. Sabe por quê? Porque tudo que nós falamos aqui é verdade. Tudo que nós falamos aqui, extraímos do Diário Oficial, do Portal da Transparência, de informações de fontes checadas. Não é à toa que estamos na rádio juntando a co-irmã Difusora e a Continental há 13 anos, sem um processo judicial. E não teremos. Então, eleitor, contribuinte, cidadão de Campos, que está aqui pelo Rádio Continental e também pelas redes sociais, abram o olho de vocês. Os falsos profetas estão chegando na porta de vocês oferecendo tudo. Mas uma coisa vocês podem ter certeza: quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais fácil será para vocês afastarem o joio do trigo. E se vocês se enganarem de novo, teremos novamente representantes do povo que pensam apenas no seu crescimento individual. Para essas pessoas, quanto mais tragédia, melhor. Quanto mais pessoas desempregadas, melhor. Quanto mais pessoas passando fome, melhor. Por quê? Porque elas ficam fragilizadas. E as pessoas fragilizadas são cooptadas com mais facilidade. Quem quer ser candidato de verdade, que honra a vontade que tem que torcer para que a população, o eleitor, tenham duas coisas básicas. Sabe quais são? Barriga cheia e carteira de trabalho assinada. Bom dia.